O filósofo Leonardo Boff tem uma frase que é assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu gosto muito dessa ideia de perspectiva, porque a gente vê as coisas diferentes dependendo do ângulo que a gente está observando, né? Nas cidades menores do interior, a relação do cidadão com a prefeitura e com o poder público é muito diferente de uma capital, por exemplo. É uma cidade pequena, né? E a cena artística das cidades menores, quando interage com o poder público, uma boa parte das vezes é com as secretarias de turismo, que o turismo contrata o pessoal para os eventos, né? E nem todos os municípios também têm secretaria de cultura separada ali só ela. Às vezes ela é junto com a de turismo e a de esporte, às vezes é uma gerência. E essa parte das políticas públicas relacionadas especificamente com a cultura, na maioria das vezes, antes avançava devagar, quase parando, orçamentos quase sempre reduzidos e pouca ou nenhuma visibilidade. Essa realidade teve uma pequena mudança a partir de 2022, com os desafios que a pandemia trouxe para os artistas do Brasil todo. Daí veio Lei Paulo Gustavo, que prevê os repasses dos municípios, dos estados, do Distrito Federal para as ações emergenciais no setor da cultura. Essa lei foi aprovada em 2022, regulamentada em 2023. E aí veio a Lei Aldir Blanc, que é a Lei Federal do número 14399, de 8 de julho de 2022. Mas essa é uma política de fomento da cultura que prevê repasses da União diretamente para os estados, para os municípios, de maneira permanente, descentralizada. Ou seja, o dinheiro vai direto para o município ou para o estado, do Brasil todo, para democratizar o acesso à cultura, para fortalecer a identidade cultural de cada local e para estimular a economia criativa, né? E isso é lindo, pode até ser considerada a maior iniciativa voltada para o setor cultural na história do Brasil. A gente ouviu aí os artistas de várias linguagens nos últimos 5 episódios, inclusive se você não assistiu, eu recomendo que você dê uma olhada lá. Porém, é tudo muito novo. As prefeituras dos municípios, principalmente nesse setor específico que cuida da cultura, algumas não tinham nem roupa para isso. Muitos lugares têm pouco servidor na área, a qualificação nem sempre atende à demanda, existe toda uma burocracia para lidar com esse dinheiro público, ferramenta tecnológica relativamente nova, e a cereja do bolo é que o público-alvo, que são os artistas, também estão no processo de entender isso tudo agora. Ou seja, a gente está feliz porque o carro está andando, mas está trocando pneu com o carro andando também. Oi, tudo bem por aí? Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunicação Criativa, onde a gente conversa sobre comunicação criativa. Nessa temporada, a gente vai conhecer um pouquinho da alegria e dos desafios de quem produz arte e cultura num contexto muito específico, as cidades do interior do Espírito Santo. A nossa ideia é inspirar, principalmente você que é da área da arte e cultura e atravessa esse mar de informação e desinformação com seu barquinho artístico e cultural. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, sou produtora cultural, pesquisadora, escritora, filósofa e agora podcaster. Bora ouvir esse papo? Esse contexto de parou tudo da pandemia teve muitos desafios, mas também teve algumas descobertas interessantes. Por exemplo, chamou atenção para o conceito de economia criativa, que é um setor que usa criatividade, conhecimento e inovação para gerar valor, mas não só subjetivo, também econômico. A economia criativa é um dos setores que mais cresce no mundo, né? Em termos de geração de renda, criação de empregos, e esse fato contribuiu muito para o investimento público maior, mais elevado, direcionado para a arte e cultura. Depois de 5 episódios ouvindo os artistas, entendendo a importância do fomento à cultura nos municípios, ainda mais os pequenininhos, a gente convidou hoje para conversar com a gente pessoas que conhecem um outro ângulo de visão dessa situação.
São pessoas que tiveram e têm experiência na gestão pública municipal. Com a gente hoje, Regina Lúcia Guimarães Pimentel. É a nossa conhecida como Lucinha. Ela é servidora efetiva, técnica em turismo, atuando hoje em dia na Secretaria Municipal de Cultura, né? Na elaboração de editais das leis de incentivo de cultura. Na cidade de Piúma, cidade das Conchas, é uma praia bem conhecida aqui do nosso litoral sul. E Maria Fernanda Barros, mineira radicada no Espírito Santo, que atua como artista multimídia e agente cultural há pelo menos 30 anos, nas áreas de música, produção artística, teatro, audiovisual. Talvez você conheça pelo projeto musical cênico Mary D, que é a banda de rock diferenciada. Destacou, se apresentou aí ao vivo na TV Globo, teve participação no Rock in Rio 2019. E nos últimos 4 anos, a Maria tem exercido a função de gestora municipal aqui do município de Anchieta. Bem-vindas, meninas. Obrigada por ter vindo. Obrigada, sim. Eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouco do perfil cultural e artístico dos municípios onde vocês estão ali lidando, né? No caso, Anchieta e Piúma. Então, boa tarde, né? No município de Piúma, tá? Esse é o predomínio, né, dessa cultura, são de músicos, artistas, né? E de bandas também, que são conhecidas aí no período de verão. Nossa, eu conheço, né? Banda de lá, pessoas do rap. MC6, né? Rap também, né? Movimento bem bacana que tem lá. E a Inaê, Banda Inaê. Banda Inaê, né? Do Rio. Também o do Rio, né? Então, são bandas que têm mais, assim, um nome nosso. Além de um cantor, né, conhecido, né? Que atrai multidões durante o período de carnaval, que é o Beto Cauê. Né? Berola, que é o Berola também, que tem também CDs lançados, né, com música, com as gírias de Piúma, tá? E também nós temos outro lado da cultura, que é a economia criativa, justamente por conta de ser uma cidade das Conchas, né, conhecida, né? E esse trabalho do artesanato é forte, né? E aí movimenta muito essa economia criativa, tá? A gente ainda tem algumas carências, né, com relação a teatro, né, cinema. Né? Cinema, a gente tem um cinema, né, mas é um cinema também, particular. Né? Tem um movimento de literatura, que eu também bem lembrado, tá? Nós temos uns 4 escritores, né, a Fabiane Taylor, o Léo Bourguignon, né, e agora não vem à memória os outros 2, né, que também fazem parte, né. E esse o forte mesmo da cultura nossa, a identidade, né? Da cultura, o artesanato, tá? Artesanato forte, ele é forte, música, mais literatura, assim, um pouquinho de audiovisual deve ter também, lá. um pouco audiovisual, e o cinema que a gente tem, né? Que também é o da região, agora que vai ter em Marataízes, né? Mas nós temos o cinema. E Anchieta? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente não sabe. Para quem está assistindo, quero dizer que é um prazer, né, estar aqui falando sobre esse assunto super importante, né, comunicação criativa, né, para todos, mas principalmente no meio artístico. A comunicação precisa ser criativa, já mas precisa continuar, né, sempre criativa para existir. Bom, Anchieta, gente. Primeiro eu atuei em Anchieta todos esses anos, né, ao longo desses 30 anos aí. E assim, quando eu cheguei na gestão, já atuava, então já conhecia assim como que funcionava, como que né, a forma de atuação. Porque a sua situação é bem específica, né? Você esteve ido lá de um ângulo e de repente você estava no outro ângulo. De repente não, porque é sempre um processo, né? Impressionante, E eu vim do conselho, eu estou aqui na gestão, hoje em dia na gestão pública, mas eu estava no conselho. Então, eu lembro que eu gosto de brincar que o fórum de gestores costuma me zoar, porque eu era a pessoa que tacava a pedra e eu corri ainda a tempo da pedra me acertar. Entendeu? Então, o telhado de vidro. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, assim, o conselho é muito importante, né, para a gestão,
fazem... O diálogo é muito importante. Né? Trazem junto as demandas, eles observam, né, como que funciona, como que os artistas atuam e trazem, né, para a gestão. Então, é muito importante a atuação do conselho. E essa sua experiência, ela impacta hoje na sua visão de gestão pública, né? Totalmente. Como você sabe como é ser o artista, né? Totalmente, totalmente. Inclusive, no quadro de gestores da Prefeitura de Anchieta, eu sou artista do quadro de gestores. Então, né, eu estou ali representando literalmente. É mais né, cobrada. Com muita, exatamente. É mais cobrada ainda. Né, de muita honra. Mas... No governo federal também fez isso, né? Colocou a Margarete Menezes, que também conhece, que é ser artista, de repente a pessoa tem... A gente vive tudo isso. Tudo que eles vêm falar para a gente que vive, eu falo, sim, exatamente. Né? Mas, assim, aqui tem muita coisa legal. Aqui porque nós estamos gravando, né? Não é só porque a gente está em Anchieta. Mas, assim, aqui a gente tem bem forte, a cena artística aqui é bem forte. É um pessoal dedicado e profissional. Né? A gente tem um grupo de teatro reconhecido nacionalmente, a gente tem arte. Eu não vou citar nomes, porque eu acho que se eu deixar de falar de alguém, não posso deixar de falar de ninguém. Não é nem isso, mas porque eu acho que pode ser injusto. Né? Então, assim, a gente tem esse grupo de teatro que atua né? E pessoas que se interessam por teatro, o teatro tem 30 anos atuando aqui é o berço do teatro nacional. Então, obviamente que é importante, né, o fomento ao teatro aqui sempre houve, né, desde a década de 90, pelo menos, que se tem notícia, né. Então, tem essa coisa do teatro, os músicos são muito ativos, muito profissionais, inclusive Piúma, Anchieta, Iconha, Alfredo Chaves, Mana Thaíses... Essa é uma coisa muito importante. Gente, é uma coisa só para as bandas. A banda nunca é de um lugar só, né? A gente regional e nacional. Não é? Os movimentos... Em cidades pequenas acabam formando macro-regiões, né? Onde os artistas fazem muito esse intercâmbio. Mora em Anchieta, mas apresenta em Marataízes, em Piúma, Itapemirim. Perfeito. Inclusive, assim, eu achei muito importante o movimento do Fórum de Dirigentes e Secretários de Cultura, que foi formado, né? E que acabou que virou uma panelinha. Atuando nessa realidade, né? Que é uma realidade. Porque aí juntou os gestores, foram 6 gestores, a gente fez até uma conferência intermunicipal, porque a gente não conseguiu ver realmente que Piúma é um lugar distinto. Tudo bem, culturalmente tem a sua própria forma de manifestar, né? Mas na hora da atuação, é todo mundo junto, realmente, recebo muita gente de Piúma, tenho certeza que tem muita gente de Anchieta atuando em Piúma e vice-versa, e em outros municípios, né, vizinhos. Então, a gente tem que entender um pouco isso também. Mas, assim, Anchieta cidade, a gente tem uma manifestação forte de grupos culturais, grupos folclóricos, né? Tem o Jaraguá, eu vou citar, né? O Jongo, o Congo, a gente tem... Dança portuguesa, teve com a gente aqui. Sim, dança portuguesa e italiana, né? Que a gente tem uma coisa de imigração italiana forte. E tem uma coisa que eu acho interessante também, os artesãos também são muito unidos. A gente tem 3 ou 4 associações de artesãos. Então, quando eu digo que são organizados e profissionais, né, com muito orgulho, né, eu digo isso no fórum, né, junto com os outros gestores, eu fico muito orgulhosa porque eles já são muito independentes, né? Não demandam tanto, demandam ainda, né? Porque a gente precisa demandar sim, né? Ao poder público algumas coisas, mas a maioria consegue se manter muito bem. A gente tem uma artesã, não vou citar nomes, mas ela vai saber, né? Que faz produtos, que fechou um contrato com a Tok Stock. Nacionalmente e internacionalmente conhecida. Desculpa. Eu sou muito orgulhosa, tá, de atuar. E eu vou pegar esse seu gancho da coisa regional, porque a identidade cultural de um município vai alimentando de uma certa forma o do outro. Eu conheço muitos artistas que moram em Piúma, trabalham em Anchieta, tem que ir a casa, às vezes, nos 2. E isso nos leva no próximo assunto, que é um pouco mais chatinho, que é o assunto burocrático, que é o guarda-chuva da cultura. Porque a gente, infelizmente, não é só com a cultura, isso em todos os setores, a gente não tem muita noção do que cada um cuida. Então, por exemplo, estava falando, né, Lucinha, do verão. O verão é uma cobertura do turismo. Né? E aí a cultura fica... Como que fica essa relação e o que realmente
é da cultura e o que é do turismo, se é que existe esse guarda-chuva que separa. Inclusive, ela como turismóloga, eu acho que vai conseguir trazer, atuante na cultura, vai conseguir porque trazer a essa gente diferença sabe que uma coisa também, conversa com a outra. Mas aí um turismo de verão, por exemplo, você vai chamar um artista, muitas cidades chamam, né? A gente aqui está falando de municípios menorzinhos, mas não só dos nossos, em geral, cidades chamam um artista de fora, um conhecido nacional, e fica os artistas da cidade pensando assim, não me chamou, e eu... E é verdade. Acontece. Só que o turismo é o turismo, ele tem uma agenda, uma pauta, e a cultura tem uma outra pauta, e como que isso... Só um adendo, antes de que você comece a falar, tem aquela coisa assim, o turismo, ele contrata profissionais para executar o evento dele, o turismo. É uma outra agenda. Então, não é uma questão de fomento, é uma questão de que é uma contratação para um evento. Já tá prevista, né, essa contratação, né? E é uma programação exclusiva para aquele período de verão, né? E orçamentos diferentes. Orçamentos também diferentes, né? Que as duas secretarias, cada uma tem o seu orçamento e elas são separadas, tá? Na verdade, assim, a gente trabalha junto porque é a questão da equipe, é uma equipe pequena, reduzida, né? E aí um acaba ajudando, né? Uma secretaria ajuda a outra, né? Lá, esse papel nosso, né? Da Secretaria de Cultura e Turismo, eu falo que é tudo junto e misturado, a gente está sempre aqui. Entre uma é junta mesmo, assim, oficialmente? Não, as salas são separadas, mas acaba que processo administrativo, eu faço, a menina do turismo faz, eu da cultura, então a gente vai dividindo realmente, o trabalho, tá? Mas nós temos um edital, esse edital ele começou em 2019, específico para os músicos, para o artista, de modo geral. É um edital de apoio à cultura, ele é público, ele é aberto, tá? Ele não é único e exclusivamente do município de Piúma, né? E a gente fez esse em 2019, depois em 2022 para 2023 a gente também realizou esse edital, e agora de 23 para 24 também. Então, agregou outros artistas de outros municípios. Tá? E essa coisa da regional. E aí veio o pessoal tem gente de Anchieta, músico, tem gente de Conha. Eu falo músico porque a maioria se apresenta, né? Mas também tem um artesão que também se inscreveu para trabalhar com oficinas, né? Tem artesão de Conha que se inscreveu nesse edital. E ao longo dos eventos, né, culturais, né, inclusive a gente tem um evento na educação que é do folclore, eles são convidados para estarem atuando nesses eventos. Tem né? isso também. E agora a gente... A educação. A educação, né? Que a gente fala de cultura, mas a cultura ela abrange tudo. A saúde, principalmente, a saúde mental, né, faz parte da cultura, né? Enfim, a saúde, a educação, né? Tá todo mundo ali, o meio ambiente também, né? Cultural, interage, o meio ambiente, tanto que a gente está aqui numa reserva. E aí, o que ocorre? Esse edital, ele trouxe pessoas de fora, né, também, que eu falo até de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, né, e hoje eles são convidados a estarem nos eventos da prefeitura, né, planejados pela prefeitura através das secretarias, tanto de turismo quanto de cultura, né, e temos também, que eu esqueci de falar, que é a capoeira, que nós temos grupos de capoeira também no município, e eles também fazem parte dos editais, tá? Tanto da Lei Aldir Blanc, quanto da Paulo Gustavo, e desse outro edital de fomento à cultura nosso, do município, né? Exclusivamente. E aí, enfim, eles são convidados, tá? Voltando a que cada um específico tem, né? Eu falo que a gente é bombril, né? Cada um vai lá na luta e vai naquele movimento. Hoje você faz isso, amanhã. Então é muito dinâmica, né? Porque a cultura é dinâmica também, por mais que tenha, desculpa te interromper, mas por mais que tenha atribuições específicas, é quase impossível que a gente execute somente as atribuições específicas. Sempre está conversando coisas novas e coisas, demandas de outras partes. E tinha
assim, muitos municípios tinham editais, como você falou aqui, Anchieta tinha Arte e Cultura, tinha esse em Piúma, tem vários municípios. Então, eu vou aproveitar esse gancho para perguntar sobre qual que é a importância dessas leis de fomento da cultura, como eu falei no começo, como tem a Aldir Blanc, tem a Paulo Gustavo, qual que é a importância disso dentro dos municípios? Então, eu queria, sim, falar primeiro, como artista, né, o que a gente viveu em 2020. Porque foi assim, mudou tudo. Mudou a forma como a sociedade olha para a arte, né? Mudou como o artista se entende, porque a gente se viu numa situação muito complicada, uma vulnerabilidade que a gente não imaginava. Apesar de ter muitos anos na área, eu me vi vulnerável, eu não tinha me organizado. Eu creio que poucos artistas tenham se organizado para isso se acontecer uma pandemia mundial. Né? Ninguém pensou nisso, não. A gente não tinha pensado nesse detalhe, mas... No episódio sobre teatro, os meninos falam muito disso. Pois é, então, aí, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando assim, inclusive eu caí aqui nessa coisa de gestão pública, de conselho, porque aconteceu uma revolução na área cultural, assim, na questão das políticas públicas, com a lei emergencial, porque a lei emergencial salvou vidas, salvou carreiras, mas principalmente mudou totalmente a forma como se faz política pública. Os municípios, para receberem os recursos emergenciais, através da Lei Aldir Blanc, que a gente fala Lei Aldir Blanc 1, né? Mas não é a Lei Aldir Blanc emergencial. Para receber, a gente foi meio que obrigado, os municípios foram obrigados a fazerem os seus conselhos, se adequar. Se reorganizar. Legalmente. Então, a gente teve que fazer aí os sistemas municipais de cultura, que aí, sim, abrangiam os fundos, os conselhos. Então, a gente precisou se organizar. Foi com pneu, trocando pneu, com o carro andando. Foi, mas isso revolucionou tudo, porque essas outras leis que foram citadas, né, Lei Paulo Gustavo e a PNAB, né, a Política Pública Aldir Blanc, que aí a gente chama de Aldir Blanc 2, mas é de fomento, né, já seriam as duas de fomento, elas são filhotes, né, eu estou tentando usar aqui termos são filhotinho da Aldir Blanc emergencial. Isso. Depois que revolucionou todo esse cenário, ficou possível de haverem essas leis de fomento, né? Então, é só para a gente contextualizar. É por isso que eu estava falando, chamou atenção e teve que todo mundo se reorganizar. Artistas e também poder público. Os artistas precisaram repensar sobre fazer arte, porque a gente não podia só, eu quero fazer. Não era só isso. A gente precisou pensar em política pública. Quem só queria fazer, eu não quero mexer com papelada, eu quero subir no palco e fazer minha arte. Né? Você deve ouvir muito isso, Lucinha. Não, tipo, eu não quero mexer. Não entendo nada disso aqui, essa CND, para ser contratado, você tem que trazer essa lista aqui de documentação. Mas eu não quero trazer essa documentação. Para que isso? Você me conhece? Chato. Para si, mas foi necessário. A gente precisou, porque a gente entendeu... Se adequar, né? Se adequar, porque a gente estava totalmente solto, sem direitos. A gente já não tinha muitos, né? A gente já é visto como... Né, mas assim... É tipo assim, que já está no fundo do poço, descobre que tem um alçapão, né? Ainda mais cheio de piorar. Pegando aí o gancho desse assunto, que é uma coisa super importante, principalmente para os municípios menores do estado, né? Que até então não tinham acesso a esses editais, né? E nem tampouco às políticas públicas, aos recursos. Então, essa lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei emergencial num momento muito histórico das vidas nossas, né, das nossas vidas, que foi a pandemia, ela trouxe uma oportunidade de uma discussão sobre a importância da cultura. Né? Como estava a vida desses agentes culturais? Como estava a vida dessas pessoas? Né? Até então ninguém sabia. Acesso, né? E aí nesse processo, né, que foi um processo de construção, quando a gente fala, a gente começou a engatinhar. Poder público começou... eu estou falando de municípios pequenos, que eu estou falando do nosso, né? Citando os nossos, né? Que compõe essa região aqui da Costa da Imigração. Ninguém tinha um entendimento de lei, de legislação voltada para a cultura, né? Então tem lei que voltada para a legislação, para a saúde pública, para a educação e para a cultura. Ninguém conhecia até então. Não tinha muita visibilidade. Era uma coisa muito nova para todos, né? E o que
né? Você sabe melhor do que eu também, que você faz parte hoje do fórum. O fórum municipal, né? Ele foi assim, fortaleceu. Então a gente começou engateando, junto a essa região da Costa da Imigração. E nós conseguimos, nas discussões, e tem muitos registros fotográficos com relação a isso, porque era todo mundo de máscara, conversando e discutindo, porque precisava estar junto naquele momento, se fortalecer. Tinha que ter uma saída. E ter uma saída, e estudar também, porque não tinha gente qualificada dentro das secretarias e das prefeituras, até mesmo o jurídico, ele não sabia ainda como lidar com aquela lei. Era tudo muito novo. E ainda estamos aprendendo a questão do imposto, a questão do projeto, é tudo muito... Que, na verdade, a cultura, a política cultural, ela é nova. Se a gente for falar, o MINC, ele foi criado em 1985, ele é um garoto, ele tem 39 anos, só mais nada. E falando na Constituição, do artigo também da Constituição Federal, né, de 1988, o artigo 215 da lei, é a mesma coisa, tudo muito recente. Então, quando a gente fala de cultura, tanto do lado do poder público quanto do artista, ainda é tudo muito novo. Estamos construindo. A gente está construindo. Tá? Eu falei, a gente começou engateando, agora a gente está caminhando, tá? E se consolidando. E aí tem a questão dos editais. Julho de 2024, a lei de fomento aconteceu. Era decreto de fomento para poder acudir a gente nesses editais que estavam sem regulamentação. Exatamente. A lei não cobria tudo, sofrência. a lei não fazia tudo. E é um dinheiro público, então não tem como simplesmente toma aí o dinheiro e pronto, né? Precisa ter um controle, precisa ter um... E cada vez é uma coisa diferente. Tem a lei que regulamenta os editais. Não, tem a lei do edital. Exemplo, tem Paulo Gustavo, aí tem a lei de Paulo Gustavo. A PNAB, aí tem lá a lei da... coisa diferente. Só que tem coisas que essas leis, elas não contemplam ali no edital, na hora que você está construindo, aí tem agora a lei era decreto de fomento, agora a lei de fomento, que aí ajuda nesses pormenores, esses detalhes. Que são muito práticos, coisa. Né? Um artista, um fazedor de cultura, que não tem a intimidade com a burocracia, com documentação, ele receber dinheiro público. Então, tem uma série de coisas realmente, né, Lucinha? E quando a gente fala sobre edital, né, tecnicamente, o edital ele ainda é uma linguagem muito complexa para o artista. E ele é de difícil entendimento. E mesmo porque tem gente que não consegue, abre um edital, começa a ler, né? Aí tem dificuldade, né, que é compreensível. Por quê? Quando a gente fala de edital do lado de cá, do poder público, a gente está falando de um documento oficial, que ele é elaborado a partir do momento que ele tem que seguir uma regra, uma norma, as sessões, né? E ele tem cronológico, ele tem um início, meio e fim. Perfeito. Tá? Então, todos nós, assim, tanto do lado de cá, né, do poder público, tanto do lado dos artistas, a gente está começando ainda. Fora isso, é necessário qualificar tanto o artista quanto o poder público, entendeu? Os gestores precisam também serem qualificados. Porque tem tecnologia nova junto, isso, EDOC, eu falo que a gente aprende na emoção. Tudo, na emoção, na adrenalina, naquele desejo de querer também realizar. Né? Afinal de contas, o dinheiro não pode voltar, entendeu? O dinheiro está destinado para essas pessoas que não têm acesso. E é só para a cultura, né? Não pode ser reutilizado. Não pode ser reutilizado. Eu acho uma coisa importante que ela disse, né? Tudo que está acontecendo online, gente. Né? Então, você tem, ao mesmo tempo que a pessoa está se qualificando, o gestor ou a equipe, ou né, quem estiver oferecendo esses editais dentro do poder público, enquanto essa pessoa está entendendo todas essas leis que regimentam os editais e tudo mais, as regras, que o município tem a questão também cultural, regional ali, que o município precisa considerar dentro da sua própria lei, da sua própria legislação. Por isso que eu estava perguntando no começo sobre o perfil, né? O gestor precisa conhecer o perfil do Então, mas aí tem essa questão de ser tudo online. As plataformas também estão se organizando para isso. A gente lembra que da Aldir Blanc para Paulo Gustavo e para a PNAB, mudou tudo, foram plataformas diferentes, aí uma plataforma mudou de nome, aí mudou presidência, mudou... Gente, fora eu não tenho palavras. E as pessoas têm que entender novo, né? que o poder público, ele não tira aquele edital quando você vai escrever, você não escreve da sua cabeça, vou criar um edital aqui, né?
ali tudo tem uma norma, tem uma regra. Uhum. E aí, com essa trabalheira toda, para a gente finalizar aqui, eu queria saber de vocês como vocês avaliam o impacto dessas políticas públicas, dessa coisa do incentivo, como que vocês avaliam o resultado? O que vocês já conseguem ver de resultado, né? Porque a gente está ainda no processo. Olha, o resultado está aqui. A prova do resultado está aqui, a gente reunido, falando sobre política, sobre cultura, né? Sobre as experiências nossas, né, como gestor, né? E também o outro lado, vendo o outro lado do artista. Meu desejo é que todos aqueles artistas, né, todos os artistas que queiram participar de editais, que eles, assim, tenham um entendimento super, assim, vamos dizer, qualificado, né, para poder ter um entendimento do que realmente é um edital e o projeto que ele elabora também. Tá? Quando a gente fala do edital, o edital ele é uma forma de comunicar, uma comunicação pública. Ele está publicando algo que alguém deseja, o objeto, um objetivo. E aquela pessoa que tem o seu proponente, né, que tem o seu projeto, ele também tem que se adequar àquele edital. E precisa entender que o edital, o dinheiro do edital não é para o artista, ele é para o projeto. Para o objetivo. E isso eu acho que é objetivo, é para um projeto, não é para um artista. E tem uma coisa, esse projeto ele tem que estar de acordo com as normas daquela lei. Então, por exemplo, Paulo Gustavo foi voltado para o audiovisual, recurso do audiovisual, né? Então tinha ali 70% tinha que ser para o audiovisual. A gente teve que ser muito criativo, porque nas cidades pequenas não tem tantos agentes culturais que atuam no audiovisual, né, pessoal aí de trás? Eu falo tem que ter ações formativas, né, gente? Exatamente, no interior, tem que ter a formação mesmo no interior. Tá, gente? Falta também isso, então, formação do audiovisual. Foi muito boom. Foi muito assim, boom, porque chegou. A gente viu, né? Já estou pegando aqui o contexto da sua pergunta e dizer... A olhos nus, a gente viu acontecer um interesse no audiovisual, pessoas se qualificando porque tinha muita demanda para pouca gente para oferecer o serviço, gente vindo de outras cidades, então realmente ele cumpriu o propósito dele, o dinheiro do audiovisual. O entendimento com relação... Quem é que poderia fazer isso, então, esse projeto? Assim, e o que aquele artista que tinha 30, 40 anos atuando, ele botava o currículo dele, ele queria ganhar o edital de audiovisual sem oferecer o currículo, por exemplo, de quem ia fazer o produto audiovisual. E aí, quando ele tirava uma nota baixa, os pareceristas não compreendiam que era relevante, tão relevante quanto o outro que estava, né, visando o audiovisual, que era o objeto. Entende? A gente precisa ler aquilo ali e entender se o que a gente quer propor vai de encontro. Se vai, beleza, mete as caras. Então é importante que a gente entenda qual o propósito daquele edital, se é fomento, o que ele, né, o que ele quer. O de Piúma, por exemplo, ela estava falando que a ideia do edital de Piúma era trazer pessoas de todos os lugares para fazerem os eventos lá. Olha o objetivo desse edital. E a oportunidade, né? Dar oportunidade e fomenta, de certa forma, né? Há um intercâmbio, né, entre artistas que estão vindo de fora, mas com relação a essas leis de fomento que chegaram, a gente vê realmente que fazem efeito. Fizeram quando foi emergencial, eu mesma fui beneficiada pela lei Aldir Blanc como artista na época, ainda em 2020, realmente fez a diferença. Eu consegui me manter como artista, eu tive que produzir, né, coisas no audiovisual, já era do audiovisual e já prestei serviço, pude sobreviver, né? Eu acho que o principal relacionado a essas leis novas, esses editais novos que chegam nos municípios do interior é dar dignidade a quem quer fazer cultura e arte, porque aqui tem esse hábito de se fazer arte e cultura do poder do ódio, né? Você quer fazer, você quer realizar, então você acaba produzindo com o que é possível. E com dinheiro a coisa muda.
você tem recurso um recurso, é a coisa muito muda, diferente. você se profissionaliza, você melhora, você evolui, você contrata profissionais que vão te ensinar a fazer minimamente, você pode pagar um estudo você tem sobre a experiência isso, sobre do aquilo. fazer também, que Perfeito. é muito importante. Realmente é importante. Eu acho que os municípios podiam, inclusive, né, fórum, né, aquela, né, eu faço parte da mesa diretora. Longe tá, de mim gente? da indireta. Eu faço parte da mesa diretora, vou levar, mas eu acho que todas as cidades tinham que ter o seu próprio edital. A gente já tinha aqui em Anchieta o Anchieta Arte e Cultura de 2011, que também era uma gestora na época que era agente cultural, que compreendeu a necessidade dos editais, mas agora que isso está ficando mais comum. Evidente, comum. Eu acho que os municípios podiam ter o seu próprio edital, independente de recursos federais, né? Porque a PNAB contempla aí 5 anos, né? Chegando o recurso bonitinho, vai chegar bonitinho se o município pedir certinho, mas por que não, já que funciona, já que você dá o dinheiro para as pessoas realizarem projetos que elas realizariam de graça, menos profissional, e agora vai ficar melhor, vai dar mais visibilidade para o projeto dela e para a cidade, consequentemente. A identidade local, né? Fortalece a identidade local. Eu acho que tem que ter, todo município, eu acho que esse é um caminho assim, que funciona. Eu vivi disso durante esses 20 anos, 30 anos de carreira, vivi de edital, de fomento, de incentivo à cultura, e funciona mesmo, dá para viver com dignidade. Produziu bastante. Outra coisa, assim, a adoção do edital, né, através do poder público, também a gente não pode falar que é só o poder público que lança esse edital, né? Também tem as entidades privadas, né? As entidades privadas. Empresas e aí, privadas. essa adoção, ela tornou, eu achei assim, super positivo, né? A adoção do edital, né, que como eu falo, repito, é sempre uma coisa muito nova ainda, ela permitiu essa transparência e uma democracia para real. Porque quando a gente fala em público, né, ele é lançado publicamente. Né? Isso torna transparente. Sim, e os eventos todas ficam essas gratuitos. etapas quando o proponente ele ganha, ele recebe, né, o recurso financeiro, aí ele prova, né, comprova que ele executou. Sim. E aquilo torna uma transparência. E é isso super importante. Então, lembra que a gente falou de interpretação na primeira temporada do podcast Comunicação Criativa? Eu me recuso a acreditar que você ainda não assistiu. É importante esse diálogo, esse entendimento de como funciona a gestão pública, principalmente para contribuir com o bom andamento das coisas, de maneira efetiva. Eu recomendo para você esse esforço de entendimento para se colocar bem no contexto, enriquecer seu repertório, exercitar a interpretação crítica, e assim aproveitar todas as oportunidades e fortalecer a identidade cultural da sua região. Não importa o tamanho do seu município. Esse foi o 6º e último episódio da temporada Comunicação Criativa Interiores, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa e nos interiores capixabas. E para ficar por dentro das novidades e também dos bastidores, você pode nos seguir lá no Instagram, no @comunicaçãocriativapod. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou fazer um agradecimento muito especial hoje para a minha equipe que está aqui atrás da câmera. A gente tem aqui a Fluxo Audiovisual, o Yuri, Ian, que faz nossa edição. O Vitor, além de trabalhar com audiovisual, ele também é músico, tá? Muito obrigada, meu amigo Bruno Zanqueta, que sempre te faz a nossa parte de fotografia. Roberto Matos, é uma honra ter esta pessoa cuidando do nosso áudio, tá? Ele também é um musicista, ele também é um produtor musical, ele tem estúdio, enfim. Pensa num bom guitarrista, agora pensa num ótimo guitarrista. É o Roberto Matos. Meninos, a gente não teria conseguido sem vocês. Meu muito obrigado. E estamos juntos, tá? Na próxima, eu não sei como vai ser a próxima temporada, mas vai ter. É assim, tem que ser assim. Veja como a gente, na hora de falar sobre uma pessoa que não se comunica da forma como o modelo nos ensinou,
A gente costuma dizer, ele não sabe se comunicar. Exatamente. Será que ele não sabe? Ou será que nós é que não sabemos? Oremos. Obrigada.